Hoje é dia de assustar vocês com as histórias que os nossos inscritos maravilhosos mandaram pra gente. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Sempre um falsete maior, né? Não, falsete não é isso. Faz um falsete aí pra gente. Hoje temos histórias de terror real, terror sobrenatural, paralisia do sono. Hoje estamos, caprichados nas histórias dos inscritos. E se você tem uma história pra mandar pra gente, mande pro contato na terradomedo@gmail.com. E a gente tá adorando que tá chegando um monte de história, tá? Tô pensando em até trazer mais história dos inscritos aqui pra vocês, porque tem muita mesmo chegando, eu adoro. Vamos então para a primeira história, que é a história do Saulo. Ele mandou assim: meu nome é Saulo, sou de Manaus. Esse relato é da avó da minha esposa, por isso troquei o nome dela no texto. E esse vai ser um relato que eu vou contar diferente, porque ele mandou pra gente em terceira pessoa. Ele está contando a história pra gente. Adorei essa forma diferente também de eu contar pra vocês. Vamos então para a história do Saulo. Dona Beatriz nasceu em Manicoré, interior do Amazonas, onde ela viveu por muitos e muitos anos. Ela teve ao todo 5 filhos, e toda vez que ela ficava grávida e precisava ter um neném, ela tinha que ir até Manaus, porque a cidade em que ela morava não tinha nenhuma maternidade. Na época, não tinha voo comercial que fazia esse trajeto que ela precisava fazer, e também por falta de dinheiro, não dava para ela ir de barco. Então acabava que a única opção viável para ela era usar os aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, que muitas vezes viajavam com pouca ou nenhuma manutenção, ainda mais naquela época. Em uma dessas viagens, se eu não me engano, para ter a segunda filha dela, quando ela estava no caminho para Manaus, no avião, o avião começou a dar problema e teve que fazer um pouso forçado no meio do rio. Sim, o avião caiu. O piloto, no desespero, ele conseguiu fazer um pouso ali relativamente controlado, em que o avião ficou por um tempo flutuando e as pessoas conseguiram ir saindo do avião. O marido dela, por ordem do próprio piloto, pulou no rio e foi em busca de uma margem para conseguir prender o avião, porque a correnteza no rio, naquele ponto que eles estavam, era muito, muito forte. Enquanto isso, a água só estava entrando no avião, entrando, e as pessoas começaram a sair descontroladas. Elas estavam organizadas antes, mas nesse momento era cada um por si, todo mundo tentando se salvar, e às vezes até passando uns por cima dos outros. A dona Beatriz já estava com a mobilidade reduzida por conta da gravidez, ela estava muito grávida, estava indo para ter o bebê, então ela não conseguiu sair sozinha. Com muito esforço, ela conseguiu empurrar o filho dela, que era uma criança na época, por um buraco que tinha ali na fuselagem do avião. Só que ela mesma não conseguia passar por esse buraco. Ela até tentou usar aquelas ferramentas que são próprias para quebrar a janela, para você tentar escapar numa emergência, só que mesmo com essa ferramenta ela não conseguiu quebrar a janela, e ela fala: graças a Deus, assim, porque, querendo ou não, se ela conseguisse quebrar, como a água já estava entrando no avião, talvez se ela quebrasse a janela, a água ia entrar mais rápido e o avião ia acabar afundando. Ela lembra que o avião afundou primeiro pela cauda, deixando o bico do avião para cima. E para piorar todo o pânico da situação, os aviões da FAB levavam animais em gaiolas. Então, ela tava ali no desespero tentando escapar e ao mesmo tempo vendo aqueles animais morrendo afogados. Com a água já no pescoço, o desespero dela começou a se transformar em paz. Ela, muito religiosa, começou a orar para que Deus a recebesse. Mas graças às pessoas que estavam do lado de fora e principalmente pelo marido dela, que estava em desespero, gritando que a esposa dele ainda estava lá dentro, ela conseguiu ser puxada pelo bico do avião. As pessoas lá fora conseguiram retirar ela. Naquele trecho quase não tinha fluxo de barco. O resgate teve que ser feito com canoa, e pra canoa não virar... Olê, olá. Desculpa. E pra canoa não virar, as pessoas tiveram que ser resgatadas pelo lado de fora da canoa e serem puxadas até a margem do rio. Ela descreve toda essa situação com muita emoção, assim, foi muito traumático para ela, e ela só conseguiu contar essa história de novo depois de 20 anos. Enquanto ela falava, era visível que a voz dela ia ficando embargada,
sabe? Em alguns momentos. Hoje a Dona Beatriz é uma senhora muito querida por todos os filhos e netos. Eu até tentei encontrar algum registro, alguma matéria sobre isso, mas toda essa história aconteceu no período da ditadura, foi no interior do Amazonas, então eu acho que juntando tudo isso, fica muito mais complicado de encontrar realmente algum registro oficial. Fim da primeira história. Primeiramente, ó, Dona Beatriz, um beijo, Saulo também, mas mais idosinhos moram no meu coração. Idosinhos e crianças e cachorros. Gosto muito. Gente, eu zoei na parte da canoa porque o jeito que eu falei, nem tá escrito assim, tá? Eu acho que tá escrito assim, mas o tom que eu li foi muito esquisito. Mas imagina, gente. Claro que ela vai ficar emocionada, porque chegou um momento ali que ela achou que ela ia falecer. Ela teve certeza. Quando chegou na parte de, o desespero se transformou em paz, eu não sei se eu tenho essa maturidade pra estar numa situação de vida ou morte e chegar à conclusão, eu vou morrer. Eu não consigo, gente. Imagina você ter essa certeza, sabe? Então, assim, é de se esperar mesmo que ela conte essa história de uma forma mais emocionada, porque, putz, tu tá grávida, tá com seu filho, tá com seu marido, aí você consegue salvar o seu filho, seu marido já saiu, você vê todo mundo saindo e você não consegue sair, porque você está com uma barriga do tamanho de uma melancia, segurando um bebê, querendo ou não, só que dentro da sua barriga. É o seu peso, o peso de um bebê. Nossa, gente, que situação desesperadora. Ai, cruz credo. Eu não gosto de andar de avião, né? Nunca andei. Eu tenho pavor de avião. Eu tenho muito medo, assim, só de imaginar. Agora ouvindo essa história, então, que caiu no meio da Amazônia. Não, então, mas era um avião da FAB, mais antigo. Tudo bem. Não sei como é que é. Então, são aqueles aviões, se eu não me engano, que voam mais baixo. Eu já vi vídeo de avião da FAB, que é aqueles avião que é até aberto, assim. Dá até pra porta ficar aberta e tal. Não tem poltrona, essas coisas? Tem poltrona. Tem uma poltrona, mas aquelas poltronas de lado, assim. Eu acho que eu vi. Eu acho que você tá falando o mesmo vídeo que eu vi de uma menina falando assim, você pode viajar também. Acho que é. E, inclusive, eu fiquei sabendo pelo TikTok que dá pra viajar pelo avião da FAB. Mas eu não tenho coragem, minha gente. Eu sei que no caso da Dona Beatriz era questão de tenho que usar. Não tem jeito, não tem escolha. Se eu não tivesse escolha, gente, é isso. Eu não tenho coragem de andar de avião mesmo, em geral. Não, eu e o Vitor, a gente tem vontade, né, de fazer viagens e tal, a gente tem planos. Mas eu fico pensando, gente, no dia que eu e o Vitor, a gente tiver que entrar no avião, acho que vai estar os dois, um não vai conseguir consolar o medo do outro. Eu tenho essa certeza. Porque avião é um negócio que me tira do sério. É simplesmente a Cibele na Terra do Medo mesmo, é a Cibele andando de avião. Vamos então para a segunda história, que aí eu peguei umas histórias bem recentes mesmo, gente, bem recente do e-mail. Eu peguei essa do avião, é uma mais antiga, a gente vai revezando assim pra eu ler todas as histórias, tá? Mande suas histórias que elas vão aparecer. A gente tá pegando as mais recentes também, pra não só ficar contando as mais antigas, mas vai ter misturado assim mesmo. A gente vai misturando tudo e vai contando de todo mundo. E eu vi gente perguntando pra onde que manda as histórias, pra onde que é? Contato na terra do medo @gmail.com é o nosso e-mail. Aí você coloca lá, relato dos inscritos, coloca, por favor, se a gente pode ler seu nome, tá? Porque eu leio. Se tiver... E tem que colocar no começo. E tem que botar no começo. No final. Aí perdeu uma vez, aí eu vou expor todo mundo. Mentira, a gente corta, mas é bom avisar, tá? Agora a gente vai ler a história do Iago. Oi, Cibele, me chamo Iago e sou um inscrito residente de Santa Cruz do Sul, RS. RS é o quê? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá bom. Acompanho muitos seus vídeos de história dos inscritos e tenho algumas histórias meio cabulosas para compartilhar. Pode falar meu nome no vídeo, caso acabe lendo minhas histórias. Tá vendo? Iago é vividão. Contextualizando. Eu, desde novo, tenho paralisia do sono e a maioria das histórias estão envolvidas com isso. Vou contar 2 de muitas que eu tenho, então espero que gostem. O Iago... Mas antes... Ai, Vitor, puta. Blitz na Terra do Medo, deixe seu comentário aí, deixa o like, aproveita para fazer tudo que tem que fazer. Nessa época da história, eu tava tendo muita paralisia do sono. E dessa vez eu tava tendo um sonho lúcido. E nesse sonho lúcido eu aproveitei pra voar e tava voando, do nada, parei no mercadinho. E aí quando eu tava entrando no mercadinho, eu acordei de supetão, assim. E quando eu acordei, eu me deparei com euzinha, deitada, dormindo, e em cima de mim, o
o que parecia ser o Nosferatu. Só que o Nosferatu estava completamente pelado, deitado em posição fetal em cima de mim. Rapaz. Esse aí. Não estava bem, não. Esse é o sonho lúcido. Não, ele acordou. Nessa hora ele acordou. Ai, gente, a gente não interrompeu. Peraí, isso daí foi depois que ele acordou? Depois que ele acordou, foi a paralisia do sono dele. Mas calma que ainda tô com... Paralisia do sono. Ele tava completamente pelado, só que eu não conseguia ver a genitália dele. Ou porque não tinha, ou porque pela posição fetal ali não tinha como eu ver. Só que não era nenhuma visão turva, eu tava vendo claramente, eu conseguia ver cada detalhe da pele pálida dele. Eu não conseguia me mexer, então eu não conseguia tocar nele. Mas eu sentia aquele peso. Ele não se mexeu, não fez nada comigo, só ficou ali, deitado, sem fazer nada, como se fosse a própria pisadeira. Só que de uma maneira muito mais macabra. De alguma forma, eu apaguei e quando eu acordei, tudo estava normal. Eu contei para minha amiga que ela tem certo conhecimento sobre o oculto, ela é mais ligada nessas coisas, e ela falou que poderia ser um vampiro energético. Depois disso eu nunca mais o vi. Mas também eu não tô muito ansiosa para rever ele não. Vamos então para a segunda história do Iago. Certo dia me deu na telha do nada de dormir ao contrário na cama, com os pés virados para a janela. Me falaram que dá azar, que atrai espíritos, mas eu nem dei bola. Até certa noite. Eu tinha me preparado para dormir, tava ali toda pronta, coisa e tal, e como eu já estava acostumada, deitei com os pés virados para a janela e apaguei. Eu acordei de madrugada e tudo tava muito escuro. Até aí, tudo normal, tava de madrugada. Só que a silhueta de uma mulher estava materializada do lado da minha cama, me observando. Eu me sentia olhando para o vazio. Eu não conseguia ver os olhos, nem o rosto daquela coisa, mas eu tinha plena certeza de que ela estava me observando. E pior, ela sabia que eu tava vendo ela. Depois de alguns segundos, ela acabou sumindo e eu voltei a dormir. Aquela foi a última vez que eu dormi virada com os pés pra janela. Numa outra vez, eu também tava em casa e decidi tirar um cochilo. Eu sempre fui muito cuidadosa quanto à porta do meu quarto ficar aberta quando eu dormia. Só que eu só queria tirar um cochilinho de dia. E como tava de dia, eu pensei assim, vou deixar a porta aberta. Apaguei e dormi por mais ou menos 1 hora, até que eu acordei com uma sensação esquisita. Quando eu olhei em direção à porta, e a minha porta é de frente para a cozinha e um corredor que faz um L assim. E de lá, eu vi uma criatura me observando. Eu levantei de supetão porque eu pensei, eu vou levantar e essa coisa vai ter sumido. Só que quando eu levantei, eu vi uma mulher de branco, com uma boca muito aberta, voando tal qual um espectro em direção à sala. No mesmo instante que eu vi aquilo, eu me deitei de novo e acordei. E eu percebi que tinha sido um sonho, só que não fazia sentido. Era aqueles sonhos que acontecem no mesmo lugar em que você dormiu. É como se você tivesse acordado, porque você tá vivendo ali aquele momento e só um detalhe é diferente. E esse detalhe diferente era essa mulher. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei com muito medo e desde então eu tento me precaver espiritualmente sempre. Tempos depois disso, eu pedi pra minha namorada fazer uma tiragem no tarô cigano pra ver se, sei lá, eu tinha algum encosto, alguma coisa assim, e ela disse que não. Só que na minha casa tinha uma mulher que ela queria fazer algum mal. Bem, eu nunca mais encontrei com essa mulher e eu sinceramente espero continuar assim. Fim da segunda e terceira história. Então, gente, esse Nosferatu eu não tanquei não aguentei, Nossa, não aguentei. Eu não sei como que vocês imaginaram aí na cabecinha de vocês. Eu imaginei uma coisa horrorosa. Não, porque o Nosferatu já é uma coisa horrorosa vestido. É um morcegão. É um morcegão, vestido. Agora pensa nele peladão em cima de você. Aquele negócio magrelo, mais magrelo que eu. Pelo menos não vi um pinto. Pelo menos. Será que não tem? Fiquei me perguntando. Deve ter sim, Vitor. O Nosferatu? Mas pensa na posição fetal. Não dá pra ver muito não, né? Eu acho que é porque a posição fetal não ajuda nisso. Eu acho não, né, gente? Com certeza era uma ilusão da cabeça dele, com essa coisa da pisadeira e tal. Eu não entendi. Ele sonhou primeiro, e depois, quando acordou, foi na paralisia que ele viu aquilo. Isso, ele tava tendo um sonho lúcido. Eu acho que foi só um detalhe que ele botou, tipo assim, ele tava voando no sonho dele. Foda-se. Tipo assim, não importa o sonho que ele tava tendo. Ele acordou com o Nosferatu em cima dele.
será que ele acordou? Porque às vezes eu já sonhei assim, que eu achei que eu tinha acordado, foi horrível, né? Quando sonha assim, você acha que tá acordado e aí você não acordou. Mas Você não é ainda tá paralisia, dentro. não se encaixa em paralisia do sono? Eu acho que não. É sei lá, um sonho ao quadrado. Você tem um segundo sonho, não sei. Se você... Sonho quadrado é muito bom. Ou então, você acordou um minutinho e voltou a dormir logo em seguida. Pode ser. E aí continuou, assim, uma coisa muito louca. Sua cabeça ainda tava sonhando. É, porque quando você volta a dormir, dificilmente você volta pro mesmo sonho. E faz sentido isso porque no segundo relato dele, não, no terceiro relato dele, né, que são 3 relatinhos, ele fala dessa mulher que tava no corredor e tal, e aí você acordou. Ele, tipo, o Iago acordou depois disso e não tinha mulher lá, era como se no sonho ele estivesse vendo a mesma coisa que ele estaria vendo se ele estivesse com os olhos abertos ali na cama. Então, pode ser que sua mente goste de te enganar. E de tipo assim, ai, tô sonhando, mas coloca o cenário ali real do que você... Gente, uma merda isso. Uma merda isso. Eu não vou nem duvidar, cara, de que ele possa ter acordado e visto o Nosferatu pelado em posição fetal. Ah, que não vai duvidar. Não vou, sabe por quê? Ah. Porque eu já vi, quando eu fiquei de paralisia do sono, eu tive paralisia do sono, eu vi um policial entrando no quarto. É porque não tem regra pra A paralisia do paralisia sono. do sono é um sonho. Não é um sonho. A gente já fez um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver. Eu Mas já esqueci, então, pelo visto. Você esqueceu. Mas é quando... Você fica na paralisia do sono quando você acorda no sono REM, eu acho que é o nome, que é o sono mais profundo. Então, o seu corpo está completamente paralisado porque quando você dorme, o seu corpo ele para tudo para você não cair da cama quando você tá sonhando, não se estapear, não bater em outra pessoa, pra você ficar ali paradinho quando você tá sonhando. Nesse sono, nessa fase, você sonha também. Então, é como se o seu sono, essas coisas que a gente vê durante a paralisia do sono, é como se fosse a sua cabeça sonhando, entendeu? E botando. Então é um sonho. Então, é um sonho, mas é um sonho acordado, que é pior. Aí torna-se é um sonho projetado. um sonho projetado, Né? torna-se Se um uma projetor alucinação. Entendeu? É essa a questão, torna-se uma alucinação. Então, o policial, eu vi, tipo assim, deitado, eu tava deitada, e aí eu olhei na direção da porta e tinha um policial entrando. Com certeza, o Iago, ele tava deitado, viu na direção e viu o Nosferatu, porque no sonho dele tava ali o Nosferatu. Entendeu o que eu quero dizer? Ou então, era a pisadeira que tirou um cochilinho em cima de você, nunca se sabe. E aí o plot, que a pisadeira é irmã gêmea do Nosferatu. Irmã gêmea do Nosferatu, exatamente. O próximo relato é da Ana Luísa, e ela é poucas palavras. Ela não deixou recado pra gente, mas tudo bem, Ana Luísa, um beijo pra você ainda assim. Quando eu era adolescente, eu sempre vi um vulto pela casa. A primeira vez que eu vi, inclusive, eu lembro que foi uma vez que eu tava fazendo xixi com a porta aberta, eu tava sozinha em casa, e aí esse vulto passou ali pela porta. A minha mãe também já viu esse vulto algumas vezes. Só que o lugar em que esse vulto aparecia com maior frequência era no meu quarto. Eu sempre via ele de relance, aí eu via muito rápido assim, ele aparecia, desaparecia. Ele me lembrava muito aquele menininho de O Grito, porque ele parecia ter menos ali de 8 anos, tinha o cabelinho bem liso e preto. Não dava pra eu ver direito a tonalidade da pele dele, porque eu sempre via ele muito rápido e... era uma visão meio turva, assim, o rosto dele sempre era um borrão. Às vezes, durante a noite, quando eu deitava pra dormir, eu sentia um peso muito grande nas minhas pernas. E eu nunca olhava na direção das minhas pernas, porque eu sempre tinha medo de olhar e ver esse garotinho ali me encarando. Então eu só encarava o medo, ficava quieta até realmente pegar no sono. Isso durou vários e vários meses, eu já tava até acostumada, até que um dia eu tava muito estressada, muito puta das calças, porque eu tinha brigado com uma amiga minha e eu pedi desculpas e ela simplesmente não aceitou o meu pedido de desculpas. Então, quando eu cheguei em casa, eu só queria ir pro meu quarto e eu vi o menino lá. Ele tava parado no meu quarto, no canto. E por eu ver ele, eu fiquei com muito mais raiva e eu gritei: sai agora do meu quarto. Eu tinha muito medo dele, mas naquele momento eu não tava com medo, eu só fiquei
puta, porque eu tava já estressada com outras coisas e ele aparece nesse momento no meu quarto. Só que depois disso, eu nunca mais vi o menino. Sei lá, ele deve ter ficado chateado porque eu gritei com ele, eu briguei com ele, porque eu não vi mais ele nem no meu quarto, nem em nenhum outro canto da casa. Eu acho que era só um espírito de uma criança que se assustou quando eu gritei com ele. Fim da última história desse vídeo. E assim, foi tarde, gente. Negócio de criança. Criança, espírito assustado, gente, não dá bola pra espírito. Apareceu espírito na sua casa, você... Ai, era uma criança. Não era o capeta. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Vamos tirar os capetas de dentro de casa. Que negócio de ficar com pedra de espírito. Gritou, ainda bem que funcionou. E não, e você viu que ela desvendou uma nova forma aí de expulsar, né? É ficar Pra que exorcismo? Pra que... É só chamar na luz e falar assim, aqui, bora, Ela bora. tratou como se fosse o irmão mais novo dela que tivesse entrado lá no quarto. Ela falou assim, sai agora no quarto. Foi tipo assim, ai, não me atordoa, agora não. E o boi ela falando antes, não, porque eu morro de medo, nem olho, porque eu tenho medo dele estar me encarando. O quê? Não mexe com a Ana Luísa quando ela tá puta, que ela te manda sair, expulsa até o capeta de casa, gente. Mas é sério, não é pra ficar dando trela pra fantasma não, gente. Ficar com dó porque é criança, não, tá? Porque trem ruim se esconde em criança. Em coisas... Pelo amor de Deus, gente, ó. Façam que nem a Ana Luísa. Ai, se for uma criancinha fofa. Vai ser fofa no inferno. Não vai ser fofa na minha casa, não. Que é isso? Não quero espírito na minha casa. Sai Olha. todo mundo aqui. Se tiver espírito aqui, pode ir embora. Doidinha. Se eu fosse um espírito, eu ia ficar só olhando. Eu ia ficar no canto assim. Rapaz, que doideira, né? Ó, loucura. Essas foram as histórias de hoje. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijos.